Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula de álgebra linear. Nesse vídeo, trazemos a segunda parte da aula sobre operações com transformações lineares. Vejamos agora um exemplo sobre produto de transformações lineares. Sejam T1 e T2 operadores lineares sobre o R2, definidos por T1 de xy é igual a x mais 2y, vírgula, x menos y. E T2 de xy é igual a 2x, vírgula, menos y. Determinar T2T1 e T1T2. Observemos inicialmente que os operadores lineares T1 e T2 são operadores cujo domínio e contradomínio são ambos R2. Portanto, esses produtos estão bem definidos. Por definição, T2, T1 de xy é igual a T2 aplicado em T1 de xy. Substituindo T1, temos T2 aplicado em x mais 2y, vírgula, x menos y. Então, somente substituímos T1 de xy pela expressão dada para T1 de xy. Agora, quem é a transformação T2? É 2x menos y, ou seja, duas vezes a primeira entrada menos a segunda entrada. Então, teremos 2 que multiplica a primeira entrada, x mais 2y, vírgula, menos a segunda entrada, então, menos x menos y. Fazendo as operações, temos 2x mais 4y, vírgula, menos x mais y. Esta é a definição da transformação T2, T1. Vamos agora calcular T1, T2. Também por definição, temos que T1, T2 de xy é igual a T1 aplicado em T2 de xy. Ora, quem é T2 de xy? Fazendo a substituição, temos 2x, vírgula, menos y. Aplicando agora T1, lembremos que T1 é primeira entrada mais duas vezes a segunda entrada, vírgula, primeira entrada menos a segunda entrada. Então, vamos ficar com primeira entrada, 2x, mais duas vezes a segunda entrada, menos y, vírgula, primeira entrada, 2x, menos a segunda entrada, menos y. Fazendo as operações, temos 2x menos 2y, vírgula, 2x mais y. Guardemos esse resultado e é exatamente T2, T1 de xy. Observemos aqui que T2, T1, dado por esta expressão, é diferente de T1, T2, que é dado por essa expressão. Então, deste exemplo, nós temos que temos T2, T1, diferente de T1, T2. Ou seja, o produto de transformações não é comutativo. Uma vez definido o produto de transformações, podemos agora definir a potência de transformações. Então, vejamos a definição a seguir. Sejam T um operador linear sobre V e N um inteiro positivo. A enésima potência de T, que nós vamos denotar por T elevado a N, é definida por T elevado a N é igual à identidade sobre V se N for zero e T não for a transformação nula. E para N maior ou igual que 1, T elevado a N é T composto com T, composto com T, composto com T, N vezes. Para ilustrar essa definição, vejamos o exemplo a seguir. Determine T ao quadrado
para cada operador t sobre R2. Na letra A, o operador t é t de xy igual a y, x, ou seja, inverte primeira entrada com segunda entrada. Na letra B, t de xy é igual a x menos y, x menos y. Por fim, na letra C, t de xy é dado por 4x mais 2y, tudo isso dividido por 5, 2x mais y, tudo isso dividido por 5. Letra A. T ao quadrado de xy é igual a t de xy. Vamos então fazer a substituição desse t de xy pela expressão que foi dada. Assim, vamos obter t aplicado em yx. Agora, o que a transformação faz? A transformação aplicada em xy leva em yx, ou seja, troca a primeira entrada com a segunda entrada. Com isso, ao aplicarmos t em yx, vamos obter xy. Logo, a transformação t ao quadrado aplicada em xy nada mais é, nesse caso, que a identidade de xy. Guardemos esse resultado. Vamos agora à letra B. T ao quadrado aplicado em xy é igual a t de xy, que é igual a, fazendo a substituição aqui na parte de dentro pela expressão dada, ficaremos com t aplicado em x menos y, x menos y. Agora, na letra B, o que é que a transformação faz? Pega a primeira entrada e subtrai a segunda. Vírgula, pega a primeira entrada e subtrai a segunda. Temos primeira entrada menos a primeira entrada. Vírgula, primeira entrada menos a primeira entrada. Vejam que dessa forma vamos obter 0 na primeira entrada e 0 na segunda entrada. Ou seja, t ao quadrado aplicado em xy levou no vetor nulo para qualquer xy. Logo, t2, nesse caso, nada mais é do que o operador nulo. Guardemos também esse resultado. Vamos agora à letra C. Letra C, t ao quadrado de xy é igual a t aplicado em t de xy. Fazendo a substituição na parte de dentro, teremos t aplicado em 4x mais 2y sobre 5, vírgula, 2x mais y sobre 5. Vamos agora aplicar t nesse vetor. Veja que tudo isso está fazendo o papel da primeira entrada e tudo isso está fazendo o papel da segunda entrada. Então, teremos 4 que multiplica a primeira entrada, 4x mais 2y sobre 5, mais 2 que multiplica a segunda entrada, 2x mais y sobre 5, tudo isso por 5, vírgula, 2 que multiplica a primeira entrada, que é o 4x mais 2y sobre 5, mais a segunda entrada, 2x mais y sobre 5. Tudo isto sobre 5. Fechando então os parênteses. Fazendo os cálculos, obtemos no numerador 20x mais 10y sobre 25.
vírgula, vamos melhorar esse 25, vírgula, 10x, desculpa, mais 5y sobre 5, sobre 25. Aqui, os convido a fazer a verificação desses cálculos, ou seja, desenvolvendo todas essas operações, multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda, vamos chegar nesse resultado. Aqui observe que tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 5, tanto na primeira entrada quanto na segunda entrada. Então, nós podemos simplificar todas essas expressões por 5. O que é que nós vamos obter como resultado? 4x mais 2y por 5, vírgula, 2x mais y por 5. Observe aqui que quando aplicamos t ao quadrado em xy, obtivemos essa expressão. Ora, mas essa expressão é exatamente a expressão para t de xy. Portanto, na letra C, t ao quadrado aplicado em xy deu o próprio t de xy. Guardemos mais esse resultado. É interessante destacarmos aqui o que aconteceu com a potência de transformações lineares. Observemos na letra A. T ao quadrado é igual à identidade sem que t seja a identidade ou menos a identidade. Na letra B, temos que t ao quadrado é igual ao operador nulo sem que t seja o operador nulo. E por fim, na letra C, t ao quadrado deu a própria t. Inclusive, nessa letra C, os convido a fazer uma pesquisa, fazer uma consulta. Quando um operador elevado ao quadrado dá o próprio operador, ele recebe um nome particular. Que nome é esse? Para exercitar os conhecimentos trabalhados nesse encontro e discuti-los na aula presencial, propomos a resolução da questão 13 da lista de exercícios 2 de transformação linear, disposta no site Joab S. Silva, na pasta Álgebra Linear 1. No site também estão dispostos os slides utilizados nesse vídeo. Encerramos aqui a aula 11. Bons estudos!